Nádiva, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou gravando esse vídeo aqui com os olhos um pouquinho naturalzinho, porque hoje eu vou fazer uma técnica que se chama Lash Lift. O objetivo dessa técnica é deixar os cílios curvadinhos, mas de um efeito de máscara de cílios, só que de forma muito mais natural. Essa técnica em si, ela não aumenta os cílios, mas ela deixa aí, ela valoriza tanto que deixa um efeito de como se tivesse alongado. Isso é o que nós vamos ver, vai ser minha primeira vez que eu vou fazer e eu vou tentar gravar para trazer aqui para vocês com todos os detalhes, mas se caso eu não conseguir, de qualquer forma eu vou voltar para poder contar com todos os detalhes do que é essa técnica e também deixar a minha opinião. E já vou filmar aqui bem de pertinho. Os meus cílios, eles não são grandes, eles são pequenos. Eu espero que essa técnica realmente dê super certo, valorize o olhar. Olha só como que é os meus cílios. Então já veja agora o antes, que eu venho mostrar o depois. E após 6 horas, mais ou menos aí, do procedimento, esperava um pouco mais? Sim, esperava, mas eu vou te contar com todo o detalhe de como que foi hoje e também já tenho aqui as orientações de como é os cuidados, né, após fazer essa técnica. Bom, logo assim que eu cheguei, né, a menina viu os meus cílios, ela viu que meus cílios eram bem pequenininhos e já deixou muito claro de que essa técnica, ela dá uma curvaturazinha, né, e deixa os cílios um pouquinho mais preto, mas não alonga, não deixa com mais volume, enfim. Eu fiz totalmente consciente e ela disse que os meus cílios eram bem pequenininhos, então eu podia até ver um resultado, mas não tão alarmante. E aí acabou que eu optei por fazer para poder testar, né, para poder ter uma experiência de como que seria essa técnica, né? E perguntei também se eu podia filmar uma parte, mas eles não deixaram. Então eu vou relatar como é que foi mais ou menos para você ter uma ideia. Primeiro ela aplica uma cola e aí depois ela coloca um moldezinho, né, bem aqui assim, ó, nos cílios. Vou tentar deixar uma foto aqui pra você ver mais ou menos. E ela vai penteando todo os teus cílios pra cima. Aí nisso, depois tem o próximo passo, que é aplicar um produto que vai ajudar a deixar os cílios curvados por mais tempo. Aí nessa parte dura em torno de 15 minutos que você tem que ficar assim. Aí tinha hora que meu olho começava a tremer, né, meio que assim, que é bem diferente, né, a sensação e tal, mas tive que ficar 15 minutos. Aí depois ela vem novamente com esse produto, aplica e você aguarda por mais 15 minutos. E a terceira etapa é onde ela tinge os cílios, né, ela passa uma tinta preta para poder deixar esse efeito de máscara de cílios de forma natural. E aguarda mais 10 minutos. Depois ela vai retirando, né? Vai retirando o excesso da tintura, ela vai tirando a cola. E aí é quando você vê o resultado. Eu vou deixar uma foto de como que ficou os meus cílios da foto que ela tirou, tá? De qualquer forma, eu esperava um pouquinho mais. Eu achei que ele ia ficar um pouco mais curvado, sim. Mas olha, parece que eu tô com uma máscara de cílios? Até parece um pouquinho, olhando assim, né, quando você aproxima um pouco mais. Mas assim, não tão surreal quanto eu achei que iria ficar. E aí tem a parte de todos os cuidados, que são, vou ler aqui, ó. Não pode molhar nas primeiras 24 horas, tem que evitar o contato com o vapor e a umidade nas primeiras 24 horas. Lavar diariamente com água fria ou morna. Usar shampoo Johnson Baby para limpeza, secar os cílios com papel toalha e se for usar máscara de cílios somente à base d'água e 4 dias após o procedimento. Não usar demaquilante à base de óleo. Cuidado ao esfregar os cílios. Ao higienizar os olhos, tem que evitar atrito, como passar o algodão ou a toalha com muita força. Cuidado para não amassar enquanto estiver dormindo. E pentear os cílios com a escovinha. Eu tenho aqui a escovinha, mas eu não tô encontrando ela aqui na minha caixinha, mas eu vou deixar aqui embaixo a fotinha de como que é essa escova. E aí, o que eu vou fazer? Bom, passado os 4 dias sem utilizar máscara de cílios, que vai ser uma tortura pra mim, eu vou voltar para poder aplicarmos juntas, de um lado com a máscara e do outro lado de forma natural, pra gente ver se vai ter alguma diferença, alguma evolução, como que vai ficar aí o aspecto dos meus cílios. Bom dia, estou gravando agora pela manhã,
são 7h35 e eu vim aqui só para poder mostrar para vocês uma coisa. Estou caminhando para o meu segundo dia de avaliação, de testes, né? Cumprindo aí todo o procedimento. Ontem que eu lavei realmente os cílios, né? Pude molhar depois de 24 horas. E assim, a princípio não vi nenhuma diferença em relação aos cílios. Porém, hoje de manhã, o que eu fiz? Não sei se vocês estão percebendo que ele tá um pouquinho levantadinho e ele tá ainda com um aspecto como se eu tivesse aplicado uma máscara. Por quê? A única coisa que eu fiz diferente é que eu apliquei uma camadinha do Curvex. E foi aí que eu pude sentir um pouquinho de diferença, ó, em relação à técnica que eu fiz, né? Porque ele tá mais curvadinho, então ele tá dando pra ver um pouquinho mais do efeito, tá? Não tô com máscara de cílios, vou cumprir certinho aí os 4 dias sem utilizar máscara. Mas eu queria vir aqui para poder mostrar para vocês. Ignorem meu olho, esse lado aqui tá um pouquinho inchado, mas é normal, de vez em quando eu tenho essa sensibilidade. Eu queria vir mostrar mesmo para vocês que com o efeito do Curvex, né, dando um pouquinho mais de curvatura nele, aí sim eu consegui perceber que ele de fato tá aqui bem naturalzinho, né? Como se eu tivesse aplicado uma máscarazinha de cílios, mas não, ele está 100% natural com a técnica. E voltando aqui após 4 dias sem utilizar máscara de cílios para poder trazer aqui esse resultado, contar toda a minha experiência, compartilhar aqui se deu ou não o resultado. E também dizer se vale a pena ou não, né? Qual é a minha opinião particular. Bom, e conforme eu já tinha dito, a única diferença realmente que eu achei que valeu a pena é no sentido da pigmentação, né? Então você consegue sair sem precisar tá passando aí uma máscara de cílios, não fica tão, digamos assim, um aspecto tão ruim, mas fora isso, não senti nenhum outro tipo de efeito. Porém, eu quero testar agora aqui com você, aplicando a máscara de cílios da forma como ele está, 100% com o efeito do Lash Lift. Então, vou aplicar aqui, ó, essa máscara de cílios, que é da Dalla. Ela tem um efeito de volume apenas, não tem de alongar. É a que eu já utilizo mesmo no meu dia a dia. Bom, aqui temos uma camada da máscara de cílios. Uma coisa que eu percebi é que o efeito aqui parece que deu uma alongada, né? Porque ele tá curvado ainda, né? Com aquele efeito. Então, naturalmente, os meus cílios, ele fica assim quando eu aplico o Curvex, né? No meu dia a dia normal. Então, temos aqui um resultado sem Curvex, somente com o efeito do Lash Lift. Ok, ficou bem legal. Vou aplicar mais uma camada. Com 2 camadas, deu um up aqui no olhar total, né? Então, vendo assim, a princípio, eu digo que dá um efeitozinho diferente para quem é dependente de um Curvex, que é o meu caso. Então, 2 camadas fica aquele efeito bem legal mesmo no olhar. Então, fica aí a dica para você que tem, talvez, uns cílios volumosos ou alongados, mas que não são curvados. Acredito que vai ficar legal você fazer o Lash Lift, porque vai dar o efeito de mais curvadinho e ao mesmo tempo alongado. O que eu já consigo observar é que ele dá essa sensação. Bom, então é isso, apliquei aqui a máscara de cílios dos 2 lados. O que se percebe é que de fato ele tá curvadinho, mas não muito anormal, não superou as minhas expectativas, mas assim, a única diferença mesmo para os meus cílios que não são tão grandes, né, que são pequenos, é só aquela vantagem mesmo, né, de você ver que os cílios estão tingidos. Então tem alguns momentos que parece que você está de máscara de cílios, mas não teve aquele efeito uau, como eu pensei que talvez teria, né? Então, lembrando que mais uma vez, isso é o que aconteceu comigo, mas para quem tem talvez aí cílios
que sejam grandes, mas que não sejam curvados. Eu acredito que vai dar super certo, vai valer super a pena. É uma pergunta que talvez me fariam, né? Se valeu a pena ou se eu investiria de novo. Não, eu realmente valeu a experiência, mas eu não faria de novo, porque não vi tanto resultado quanto eu gostaria. Apesar de já saber, né, já ter sido informada, enfim, eu quis realmente ir lá e ter essa experiência para poder trazer aqui e compartilhar. E agora aproveita também esse momento para poder deixar aqui a sua dúvida, caso eu não tenha falado sobre alguma coisa. Caso você tenha feito e tenha gostado, deixe aqui um comentário. Sua opinião é muito importante para quem está chegando aqui, né, no vídeo. Talvez queira saber um pouco mais como é que foi a experiência. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus e um beijo da Patricinha.